Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Este mês eu tomei uma decisão, até por conta dessa questão toda de ansiedade. Tá melhorando, tá, gente? Tá melhorando. Quem quer saber um pouquinho sobre a questão de ansiedade, por favor, ver justamente a resenha anterior sobre a ansiedade. Uma das obras mais interessantes que eu li para minha saúde mental. E tá lá, semana passada, e teve muita gente assistindo. Só que queria lembrar a vocês, um monte de gente assistiu, um monte de gente disse que foi muito legal e pouca gente curtiu. Então, curtam o vídeo e, se puderem, se inscrevam no canal. E se puderem mais ainda, compartilhem o vídeo e mais ainda, façam a sua visão sobre o vídeo, peçam vídeos novos para que a gente possa estar falando de livros novos. Aqui embaixo, quanto mais você remexe, quanto mais você remexe, quanto mais você toca dentro do vídeo mostrando a sua ação digital, o algoritmo acaba entendendo e a gente acaba sendo enviado para mais pessoas. Aí o YouTube me ajuda. Preciso muito que você faça isso, porque é um canal de literatura com 2.100 pessoas praticamente. Então, o espaço de alcance precisa muito da tua participação digital. Uma outra situação, eu também estou no Rumble, que é uma outra plataforma digital, uma rede social concorrente a essa que está aqui e mais aberta a ideias e proposições, tá certo? Então, isso me gera uma segurança. O que eu fiz então? Eu pensei, eu preciso mesmo falar sobre romances de aventuras e romances de fantasia, mas que tenham conteúdos importantes para os dias de hoje. Tem livros que eu estou lendo que para o mês que vem vão aparecer: Ícone, O Homem Eterno, Quarupi, quer dizer, tem muito livro aí para esse ano, para a gente começar a estar conversando. Mas eu gostaria de estar falando do George MacDonald. George MacDonald, que já fez parte aqui do nosso canal. Essa obra de 2018, reeditada pela HarperCollins, se eu não estou enganado. Foi pela HarperCollins, Armando? Sim. HarperCollins ou Thomas Nelson? Não, foi pela Thomas Nelson. Desculpa, gente. Vamos lá. Eu sempre faço uma confusãozinha. Thomas Nelson, porque são selos irmãos, um selo pertence ao outro. Essa obra maravilhosa, cujo personagem principal é o nosso querido Anodus e que tem muito a ver com os personagens que estão nesse conto de hoje, tá? Então, George MacDonald já esteve aqui com a gente e agora eu estou trazendo para vocês A Chave Dourada, que é um dos contos do livro Vínculos com as Fadas, que foi editado em 1866. 1866 é o tempo onde Dom Pedro I era nosso imperador. Você tinha Napoleão III na França, tirando as suas forças, sua armada e seu exército do continente norte-americano, continente do norte, retornando para a França. George III era o imperador da Inglaterra e você tem a Guerra das 7 Semanas entre o Império Prussiano e o Austríaco, onde ali a Prússia pontuou o seu poder geopolítico de época, mas a gente não vai estar falando muito sobre isso não. Por que eu estou colocando esta situação? Quando você se deparar com este livro, você está se deparando na máquina do tempo, numa sociedade que era constrangida ao mesmo tempo pelo poder, mas que também buscava recursos para superá-los através da literatura. Você na Inglaterra está vindo com força a era vitoriana, ainda não, mas ela vem com força a era vitoriana com Charles Dickens. O George MacDonald, ele é importantíssimo, eu já falei sobre ele um pouco mais lá no vídeo do Fantástico, mas vou falar um pouquinho para vocês rapidamente. Ele foi um clérigo, um pastor reformado, ligado, salvo engano, à Igreja Presbiteriana da Escócia. Teve um problema sério com a doutrina da predestinação, ele era afeto à questão do livre-arbítrio, transferiu-se para a igreja anglicana e se dizem que Tolkien é o pai da fantasia, você tem que dizer que o George MacDonald é
o avô da fantasia. A ideia, por exemplo, de Tolkien sobre subcriação, ela advém muito daqui dos textos do George MacDonald. Inclusive, vou levantar um texto que mostra isso, tá certo? Além do Tolkien, o George MacDonald vai influenciar de cara a C.S. Lewis, que tem a ele como mestre. E eu vou também trazer alguns textos do Lewis sobre George MacDonald rapidinho. Lewis Carroll, né, e o seu querido livro Alice no País das Maravilhas tem o dedo do George MacDonald. Inclusive você pode, não tenha dúvida, da relação que Lewis Carroll tinha com ele e com a sua família. Inclusive muitas das fotos que nós temos em mãos hoje do George MacDonald advêm da máquina do Lewis Carroll, tá certo? Relação dele com a sua família. Todos esses projetos de identidade de fantasia desses três homens, principalmente, cabem dentro do esboço que o George MacDonald deixou como legado. Um outro cara muito importante nessa brincadeira toda é o Chesterton, né? O Chesterton, quando vai falar de fantasia, parece que ele está recopiando a ideia do George MacDonald. Eu queria, logo de cara, demonstrar para vocês como o George MacDonald, nesse pequeníssimo texto, ele vai falar logo de cara numa relação que tem. São dois meninos, gente. Quer dizer, um casal de crianças. Uma no nosso mundo. Outra, você perceberá que está no mundo das sombras, o mundo das fadas. Um é o musgoso. Este é o nome que foi traduzido em português. A outra é emaranhado. Tá? Quem faz a tradução desta obra pela editora Pé de Letra, tem também editado em vários outros textos. Aqui só tem este conto, mas como falei para vocês, ele é acompanhado por outros dois contos. A tradução foi feita pela professora Érica Patrícia Moreira e João Pedro Nodari, tá? E não é de praxe sempre a revisão da Ana Carolina Moraes em vários textos do Pé de Letra. É um livro de 40 e poucas páginas, mas que precisa ser lido com muito cuidado e com muita humildade para você que acha que é adulto e história de fadas, de contos de fadas, tem lugar apenas na realidade das crianças. Tanto o George MacDonald como o próprio Tolkien analisam que os contos de fadas foram feitos para os adultos. O próprio livro Fantasy de George MacDonald é Fantasy, a Fair Romance for Men and Women, ou seja, um conto de fadas para homens e mulheres, porque tem por trás desse contexto e desses textos informações válidas para o nosso dia a dia. Então, logo de cara, você tem no texto você tem a resposta de uma avó ao seu querido musgoso. O musgoso está conversando sobre as questões do crepúsculo. Na verdade, ela é uma tia-avó e fala de fantasia, e fala sobre arco-íris. E nessa conversa surge a ideia de que ele poderia, a partir da tia, que ele poderia encontrar uma chave de ouro e por assim ser, viajar e conhecer novo mundo, novos mundos, inclusive com essa chave de ouro, quem sabe ter um pote de ouro. Essa é uma lenda, inclusive, muito forte realmente na Escócia. Os duendes têm um poder muito grande na tradição escocesa, claro, os ingleses também, mas a ideia do duende, do trevo e toda esta relação de fantasia e do poder mágico dos duendes e fadas, elas incorrem muito nos campos escoceses. E o menino vai perguntar: vó, por que me serve a chave? E o que eu posso conseguir com ela? O que ela abre? A tia-avó disse: isso ninguém sabe. Quem chegar lá vai descobrir. Suponho eu que seja ouro por conta da tradição dos potes de ouro. Em dado momento, ela fala algo que tem tudo a ver com essa questão da subcriação do Tolkien. Ela vai dizer o seguinte: a criatura que cuida de tal chave de ouro, ela está sempre voando de um lugar para o outro, para que ninguém encontre. Mas no país das fadas é bem diferente. As coisas que parecem reais neste país parecem besteira no país das fadas, enquanto algumas coisas que aqui acontecem não duram nem sequer um momento, lá elas parecem uma eternidade. Portanto,
Não era nem um pouco absurdo da velha mulher dizer que essas coisas aos sobrinhos sobre a chave de ouro eram uma realidade. Ele pergunta: alguém já conheceu ou já encontrou essa chave? E ela responde: o seu pai descobriu, encontrou. Agora, o que é legal aqui é que ela demonstra que tem dois mundos. Tem uma passagem, um livro, que eu falei sobre ele aqui no canal, O Árvore e a Folha, onde há um texto, há um movimento do Tolkien que eu acho exemplar. Ele diz o seguinte: a fantasia criativa está fundada sobre o reconhecimento duro de que as coisas são assim no mundo como ele aparece sob o sol. Num reconhecimento desse fato, mas não numa escravidão a ele. Do mesmo modo, era sobre a lógica que se fundava o disparate que se mostra os contos e versos do Lewis Carroll. Se os homens realmente não conseguissem distinguir entre sapos e humanos, histórias de fadas sobre reis e sapos não teriam surgido. Ou seja, há o choque evidente de dois ambientes: o ambiente da nossa realidade direta e o ambiente da nossa fantasia criada. E em Tolkien há o sentido da subcriação que acaba dando ao personagem vida própria. Tanto que para com ele a ideia de que se nós somos criados, mas temos vida própria nas nossas agências, os personagens que nós pensamos em criar, em algum momento eles tomam forma por si próprios. Era de Tolkien a ideia de que aquele personagem de quem ele estava escrevendo num dado momento, em saldo no momento do romance, na continuidade do romance, ele se transformava e era este personagem que dizia a Tolkien qual a história que ele deveria escrever. Aqui dentro, com o George MacDonald, acontecem coisas semelhantes, muito parecidas. Quando você vê a Nodos, que é o personagem principal em Fantasies, ele tem uma aporia, um sonho ou então uma visão que faz com que ele vá para este reino das fadas. De igual modo, esse menino, esse garotinho aqui, que é o musgoso, ele acaba por também ter um sonho. Você não sabe exatamente então se ele foi para a Terra das Fadas em sonho ou apenas é uma conjectura do próprio autor. O que interessa aqui é dizer que nós, seres humanos, somos a ponte desses reinos, do reino da realidade e do reino das fadas. Uma questão muito interessante do George MacDonald, que eu sempre vou falar, é o fato de que ele é, sim, o principal influenciador do C.S. Lewis. Esta obra, eu vou mostrar algumas obras do C.S. Lewis, mas tem esta obra aqui, Surpreendido pela Alegria, que foi editada pela Thomas Nelson, mas também, como também foi, o Fantastes foi da Thomas Nelson também, mas tem também pela Mundo Cristão. Nesses dois casos da autobiografia do C.S. Lewis, aliás, não muda muita coisa em relação à tradução, porque é do professor Eduardo Pereira Ferreira, tanto nesta quanto nesta obra das duas editoras. O Lewis mostra o seu primeiro encontro com o George MacDonald, e ele diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, tá aqui separadinho, pronto. O Lewis está numa estação de trem e em dado momento ele encontra um texto, um Everyman, quer dizer, aqueles textos de romance que são colocados em bancas de jornais ou em postes da época, né? Todo prazeroso, o frio intenso fazia arder as minhas próprias orelhas. Todo um prazeroso final de semana de leituras estava por me aguardar. Virando-me para a banca de livros e revista, escolhi um Everyman sobre a sobrecapa poeirenta, Fantasies, um conto de fadas de George MacDonald. Logo chegou o trem, ainda me lembro da voz do cabineiro berrando os nomes das vilas, Saxão e doce como uma noz. Trem para Brookham, Effingham, Hoseley. Na mesma noite comecei a ler o livro. As jornadas pelas matas, os inimigos fantasmagóricos, as damas boas e más da narrativa lembravam bastante as minhas fantasias costumeiras e assim me puseram a seduzir sem que eu percebesse tal mudança. Era como se eu fosse carregado pelo inconsciente para além da fronteira ou como eu tivesse morrido no velho país e não pudesse me lembrar como ressuscitei no novo. A experiência do Lewis é justamente essa experiência de aporia e de passagem
dentro da própria leitura. Ele sai do mundo onde ele está e ele mergulha numa outra obra. O George MacDonald para o Lewis foi tão importante que ele acaba sendo considerado um ente divino nesta obra aqui, ó, O Grande Divórcio, que também está aqui no canal. Vale a pena ver O Grande Divórcio do C.S. Lewis. Eu fiz agora uma regravação da mesma, né? Mas tem um vídeo mais antigo, que são os mesmos vídeos e que foram um sucesso aqui no canal. O pessoal gostou muito. Olha aqui o que acontece. Nesse caso aqui, o Lewis é uma alma, um espírito que está vagueando a partir de um pseudo-ônibus espiritual e está numa espécie de estado intermediário entre o inferno e o céu, que seria o purgatório na teologia anglicana e católica. Mas ele colocou o seguinte: não o conheço, Senhor, repliquei sentando-me ao seu lado. Chama-me George, declarou George MacDonald. Ah, exclamei, e aqui está toda a efusividade do Lewis, né? Então você pode me dizer, pelo menos não vai me enganar. Supondo então que tais expressões de confiança precisavam de alguma explicação, tentei empolgado contar a este homem tudo o que os seus escritos haviam feito por mim. Procurei narrar como certa tarde gelada na estação de Lethbridge, quando comprei pela primeira vez uma cópia de Fantastes. Então, com 16 anos, foi para mim o que a primeira visão de Beatriz fora para Dante. Aqui começa a nova vida. Nesse livro é como se o George MacDonald fosse o Emílio do C.S. Lewis, dentro de uma comparação com a comédia, a grande comédia de Dante, né? Eu tenho até todos os livros, eu vou começar a falar sobre ela, que a gente vai começar a dividir um pouquinho. Então, de novo, você tem uma espécie de visão de presentes dos quais o George MacDonald ingressou para o próprio C.S. Lewis, né? E aqui, por fim, tem uma das visões mais importantes do próprio autor. O Lewis criou, ele fez uma edição de vários compêndios, de várias máximas do George MacDonald. Ele traz uma sobre incompletude, que é o próprio George MacDonald que escreve. Quem foi feito à imagem de Deus deve conhecê-lo ou ficar desolado. Testemunhe a desolação, sim, a desolação da minha alma. Miserável, solitária, inacabada sem ele. Ela não pode agir por si mesma a não ser em Deus. Agir com que parece ser uma ação de si mesma sem Deus não é ação de jeito nenhum. É um mero ceder por impulso. Tudo que está dentro de uma ação assim é desordem e espasmo. Há um clamor dentro de mim, uma voz antes, instintos de melhoramento, que me dizem que devo me elevar acima do meu eu atual, talvez até mesmo acima de todo o meu possível eu. Não vejo como obedecer, como cumprir os mandamentos. Estou fechado em um mundo de consciência. Eu, um desconhecido em um mundo desconhecido. Decerto este mundo da minha existência não desejada, não escolhida e forçada, não pode ser excluído por ele. Não pode ser desconhecido dele. Não pode ser impenetrável, impermeável e ausente dele e a ele de quem eu sou. Quem lê esse texto e depois lê esta máxima sobre incompletude do George MacDonald, mata todo o contexto da obra. Você tem a busca por uma chave dourada. Você tem, nesse mundo da qual o musgoso se transporta, alguns velhos. Os velhos do fogo, os velhos da terra, o velho da água, que na verdade são uma espécie de mesmo espírito que está andando ao lado do musgoso. O encontro dele com o emaranhado, que vem a ser a parente de uma avó criada por fadas, esta avó que se mostra uma entidade maravilhosa, linda, e que se aparece a emaranhado e dá a ela todo o consolo necessário de uma menina que também estava perdida e que, se musgoso, foge da sua realidade para descobrir algo através de uma chave.
A própria Emaranhado, dentro do próprio ambiente do mundo das sombras, ela se vê obrigada a fugir da casa onde ela estava por ter fadas que a corrompiam com educações muito protetoras e opressoras, para tentar se descobrir como pessoa também. Para onde eles vão, eles não sabem. Eles não têm nenhuma orientação, eles só têm um objetivo, que é a busca de alguma coisa. É óbvio que eu não vou dizer o fim, mas todos os contextos, todos os personagens e a própria chave têm um significado para mim muito interessante. Os peixes, por exemplo, peixes mágicos, capazes de alimentar e depois se recriarem, que são uma espécie de ciclo da vida interminável e de uma forma muito coerente, posso dizer, eternizados. A rotina do mundo das fantasias, ela é uma rotina mágica. A mágica do mundo real é a utopia da realidade. Existem dois choques também entre esses dois mundos, mas nós vivemos nos dois. A realidade, ela é aplacada pela sensação de que somos alguma coisa a mais, como o George MacDonald assim emblema nessa máxima, e que essa incompletude que ele tanto fala nos aponta de que na verdade nós somos completos em outro lugar. E é nesse sentido que tanto o Musgoso quanto a Emaranhado vão nos dar potenciais indicações da forma como é sofrimento e prazer essa busca eterna. Há um momento onde ele descobre a chave, ele consegue a chave em suas mãos, mas não sabe para onde usá-la, qual o caminho. Pessoas que têm a capacidade de ter a chave das coisas, mas não sabe como encontrá-las. Você pode ter uma chave de um grande cofre, mas se você não sabe onde está aquele cofre, aquilo continua sendo apenas um objeto, apenas uma chave. Qual a grande surpresa do livro? Isso eu não vou dizer a vocês, porque é um conto tão pequeno. Você pode estar pegando e participando dele de uma forma tão adorável, mas se você pensar bem, assim como para C.S. Lewis há um armário que levam as crianças ao mundo de Nárnia, assim como Lewis Carroll, uma aventura a partir de um grande vendaval vai levar Alice a lugares inimagináveis, para o George MacDonald nós somos pessoas capazes de sermos levadas pela fantasia a chegar a entender o que somos e para que somos. Como isso acontece nesse livrinho? Você vai ter que procurar, você vai ter que ver, você vai ter que entender. E seja humilde. A minha ideia para você pai, para você mãe, senta com seu filho, leia esse livro antes, esse conto antes, absorva o conteúdo dele e leve-o para o seu filho já de uma forma bem terapêutica e ao mesmo tempo educativa, mas deixa ele se libertar de você para que esse seu filho, essa sua filha, possam eles mesmos ter a saída do significado do qual George MacDonald quis deixar para todos nós. Querido George MacDonald, sem dúvida nenhuma, influenciado pelo seu cristianismo livre das dependências, digamos assim, supra-religiosas, das denominações e dos catéteres, né? Daquelas funções que nos deixam presos a certos dogmas, ele viaja dentro dessa realidade e através da fantasia ele nos ensina a viver. Gente, uma grande obra. Semana que vem eu vou começar a trazer os romances do Mark Twain. Mark Twain também foi muito influenciado por George MacDonald e eu vou trazer a aventura de Tom Sawyer, depois eu vou trazer as aventuras do Ruck, depois eu vou trazer as viagens deles dois e vou falar um pouquinho sobre Mark Twain, tão injustiçado nos dias de hoje por conta dos seus contos, por conta das suas histórias trazerem narrativas de época que são para os dias de hoje, para alguns muito agressivas, mas que quando você lê o texto, sabendo que ele era um abolicionista, ele só está demonstrando uma característica muito interessante de inocência, felicidade, amizade, a liberdade e, por que não dizer, de fé, da fé dos pés descalços de um garoto como o nosso querido Mark Twain quis ensejar nos seus personagens, tá certo? Curta o canal, participa conosco, obrigado por estar aqui, como eu sempre digo, supere-se,
aprenda mais. Ler é bom. A Chave Dourada, do George MacDonald. Futuramente eu pretendo trazer também Lilith e também trazer A Princesa e o Goblin, que inclusive virou filme. Até lá, gente. Um grande abraço, muito obrigado. Seguindo na vitória sobre a ansiedade. E muito feliz por ter você aqui do meu lado. Muito obrigado. Até logo.